Bom, pessoal, e a nossa segunda aula de hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, será no livro de atividades complementares. Esse livro aqui, ó, o livro de vocês. Teve pessoas que não foram pegar ele na escola, mas quem está com ele em casa, vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página de Geografia, página 20. Página 20 de Geografia, tá certo? Vamos iniciar o conteúdo por o bairro. A gente vai rever um assunto que a gente já viu lá em Geografia, tá certo? O bairro, ele é constituído por várias partes. Existem vários tipos de bairros, não é isso? Bairro residencial, bairro comercial, bairro industrial, não é isso? Os bairros residenciais é aquele em que predominamos, aqueles que têm casas, prédios, tá certo? Bairros comercial é composto por loja e é bastante movimentado. E os bairros industriais é onde se localiza as fábricas e indústrias. É uma área afastada do centro. Veja só, o meu bairro é o bairro que é um pouco afastado do centro da cidade. E é o bairro onde ficam as fábricas, tá certo? Porque a maioria, a Nincinha, a Total Plástico, a WHB, fica tudo aqui bem pertinho da minha casa, por trás do meu bairro, tá certo? Então, o meu bairro é considerado um bairro industrial. Já aquelas pessoas que moram no centro da cidade, perto da Matriz, perto da praça, perto do Nova Vida, perto do Pafio, perto dos Correios, são as pessoas que moram no centro. Então, é o bairro comercial, que é onde fica o comércio da cidade. E aquelas pessoas que moram já, tipo, por exemplo, perto da biblioteca pública do SESI, mora perto do Nova Glória, por ali, perto da igrejinha do Nova Glória. Ali são bairros residenciais que são feitos por casa, constituídos por casas. E tem aquelas pessoas que moram em bairro residencial, que é um bairro, um condomínio mais fechado, tá certo? Um fato que leva a aumentar uma população de uma cidade é a migração. Mas o que é migração, tia Grace? É um deslocamento populacional que pode virar em distância durante uma duração em uma quantidade de pessoas que realiza em um espaço. Para se formar uma comunidade, uma cidade precisa de pessoas. E muitas vezes tem pessoas que saem do seu lugar onde você nasce para morar em outro lugar. E daí vai formar um outro povo, uma migração. Eu moro em Pernambuco, mas por falta de alguma condição eu preciso sair daqui. Aí eu vou para São Paulo. Aí vai outra pessoa, outra pessoa. Quando vê, já tem um monte de gente lá em São Paulo, porque muitas pessoas saíram de sua cidade natal. Tá certo? Depois da leitura, tia Grace resumiu, vocês vão ler tudo, vão responder a página 21, tá certo? A página 22, até o nono quesito, ok, pessoal? A maioria é resposta pessoal. Algumas você precisa tirar do texto, tá certo? A resposta. Agora vamos ver na página 23, a ação do homem na natureza. Hoje em dia, a natureza é muito prejudicada, muito poluída, muito destruída, as árvores, os rios, por conta do homem mesmo, tá certo? Hoje é grande a necessidade de preservarmos a natureza. Há locais que que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos as paisagens natural, virgem e em que o homem não pode mudar as suas características, tá certo? Por mais que ainda esteja acontecendo esse desmatamento, essa destruição, existe ainda muitos lugares que são naturais, muitas árvores, tá certo? Muitos animais, muita água. Então a gente tem que preservar isso para que ele não seja destruído também. O que é correto fazer na natureza? O que é certo? Proteger as aves e os animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta, ok? Então a gente tem que proteger as plantas, os animais, as águas. E o que não é, o que é incorreto, é crime o desmatamento sem planejamento.
As árvores retiradas devem ser replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e animais da região. Então, isso é errado. Se você vai precisar derrubar uma árvore, o que é que você tem que fazer? Derruba, mas planta mais no lugar daquela. Não pode fazer queimadas, porque queima o chão. Às vezes queima os animais, queima as casinhas dele. Então, isso é incorreto. Também é correto, num ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado no seu leito. Dele o homem recebe a água que tratada serve para beber. Então, o rio é muito importante, porque é da água do rio que a gente trata e podemos consumi-la. Que é incorreto. Onde não há bueiros, o ambiente é poluído, o rio não está sendo respeitado, a população não tem saneamento básico e o lixo segue pelo leito do rio. Meu Deus, é muito errado. O que é correto? Cuidar do solo para replantar, a canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação. São as melhores formas de manutenção do ambiente. E o que é incorreto? Permitir que o homem da caatinga espere por chuva para poder plantar, colher alimento, seu gado, quando se pode canalizar água do rio ou abrir poços e deixar o homem jogar a sua sorte. Lá no Nordeste tem lugares como a Caatinga, que é muito quente. Tão quente que não chove e o chão acaba ficando muito seco, muito duro. Acho que vocês já viram passar em jornais, em desenhos, né? Então, para esse solo não permanecer assim e as pessoas não poderem plantar, né? Porque se o solo tá seco, não tem como plantar alguma coisa, fazer alguma plantação. Tem que haver uma canalização, colocar cano por terra para puxar água de rios próximos ou fazer poço para que possa molhar aquela terra e eles poderem plantar. Mas na maioria das vezes isso não acontece e as pessoas que lá moram não conseguem fazer plantações. Agora vocês vão responder a atividade na página 24. A maioria é pessoal. Todas são respostas pessoais, tá certo, meus amores? Até o 7º quesito. E vamos para a página 26. O Sol e a Lua. O Sol é a estrela principal do sistema solar e é a mais próxima da Terra. É ela que aquece o planeta. A luz solar é muito importante para a nossa saúde. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes. E essa vitamina é ativada somente se estivermos expostos ao sol. Veja que aqui diz que o sol é muito importante para nós. E ele nos traz a vitamina D. Mas aqui não está dizendo que é para usar o sol exageradamente não, tá, minha gente? Entretanto, se ficarmos expostos, preste atenção, ao sol por muito tempo sem nenhuma proteção em horários inadequados, podemos ter queimaduras. Então, tem hora para a gente tomar o banho do sol, tem as proteções que devemos usar, tem todo um cuidado. A gente não pode de meio-dia em ponto ir para lá pro quintal ou para frente da casa sem nenhuma proteção, sem protetor solar, sem nenhuma roupa, sem nada e se queimar todinho não, porque vai levar queimadura, viu? Tem um horário para isso. E eu vou dizer para vocês as maneiras adequadas da gente tomar o sol, tá certo? Principalmente quando a gente vai pra praia, pra piscina, né? Usar chapéu ou boné ou proteger a cabeça, tem que proteger a cabeça. Beber bastante água para compensar o que perdeu, pois o calor do sol provoca a perda de água no corpo. Usar protetor solar. Usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. Tomar sol antes, olha a hora que a gente deve tomar sol. Antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde, que é quando o sol já está mais frio, tá certo?
Depois vocês façam a leitura completa e vai responder a atividade na página 26, do primeiro até o sexto, página 26 e 27, tá certo? E vamos ver as relações topológicas entre elementos de um espaço, tá certo? A todo instante, nos relacionamos em um mesmo espaço com diferentes pessoas e objetos que percebemos. Aí na imagem que está uma professora, né? Numa sala de aula, tem um quadro com o nome Bom Dia, com o sol, com uma flor. Tem a professora perto de um jarrinho, um lixeiro, né? As crianças estão dentro da sala de aula. O lixo está fora do cesto. É que o lixo está fora do cesto. Há um livro em cima da mesa da professora. A porta atrás do jarro. A porta está atrás do jarro. A professora está na frente das crianças. Essa relação topológica facilita o processamento de pessoas e de objetos no ambiente. Aí vocês agora vão responder atividades, que vai da página 28 do primeiro até a página 29, o quinto quesito, tá bom? E vamos ver agora na página 30, lateralidade esquerda e direita. O que está na nossa lateral, na esquerda e na nossa direita. Lembrando a vocês que o vídeo vai ficar até um pouquinho extenso. Por quê? Tia Graça está tentando resumir, senão esse vídeo vai ficar muito atrasado. Como a gente está em semana de prova, a gente tem que tentar responder. Mas eu vou dar um recadinho para vocês, tá certo? Mas bora lá, continuando. Vamos trabalhar um pouco com a ideia de lateralidade. Observe a menina. Ela está em uma mão segurando uma flor, na outra mão segurando o livro. A menina está segurando a flor com a mão direita e está segurando o livro com a mão esquerda. Você já deve saber com que mão você escreve, direita ou esquerda. Eu escrevo com a mão direita, aqui eu dou a benção para minha mãe. As pessoas que escrevem com a mão direita são chamadas de destras. As que escrevem com a mão esquerda são chamadas de canhotas. Então, quem escreve com essa mão aqui, com essa mão esquerda, é canhotas, tá certo? Agora, vocês vão responder a atividade do primeiro até o quarto quesito na página 30. E vamos para a página 31, tá certo, meus amores? Os componentes da natureza. Para o que compõe a natureza? Em qualquer lugar da Terra onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço. E é preciso conhecer o que contém, onde se encontra, como se apresenta sua paisagem, quais mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante de tudo isso. Para isso, ele precisa saber a orientação, relevo, água, clima, vegetação, ar do ser humano na natureza, tá certo? Bom, aqui a gente pode notar que são através dos recursos naturais que a gente aprendeu, não é isso? Os recursos naturais é a luz do sol e o calor, tá certo? A água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais e entre outros exemplos de elementos que existem na natureza, tá certo? Depois de fazer a leitura completa do assunto, vocês vão responder a atividade que vai da página 32 até a página 33, tá certo? E vamos pular para a página 34. A água, um assunto muito importante. Leia a estrofe do cordel Água da Vida. Água é fonte da vida, muito mais que essencial. A sobrevivência humana, animal e vegetal. Sem ela, o planeta Terra chega ao seu final. A água é muito importante para a vida do nosso planeta. Ela ocupa a maior parte da superfície da Terra. Grande parte dessa água é salgada, vinda dos mares e oceanos. A água doce disponível para o ser humano está sendo desperdiçada e poluída por humanos
Devemos economizá-la evitando isso. Devemos cada dia mais economizá-las, evitando o desperdício e a poluição dos rios. Dicas para preservar e não desperdiçar. Primeiro, reutilizar a água sempre que possível. Segundo, verifique se há armazenamento nas torneiras de casa. Verifique se tem vazamento nas torneiras de casa. Terceiro, regue as plantas sempre na base e não nas folhas. Lembre-se de fechar as torneiras após uso, ok? Depois você vai responder a atividade do lado, primeiro e segundo, o sol. E vamos ver o ar. O ar é um recurso natural composto por diferentes gases, como oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico. É importante para a nossa vida, pois precisamos dele para respirar. Infelizmente, o ar tem sido muito poluído, causando problemas de respiratórios. Veja algumas atitudes que podemos ser adotadas para diminuir a poluição do ar. Primeiro, colocar filtros especiais nas chaminés das fábricas e indústrias para diminuir a fumaça e a fuligem. Segundo, regular os motores dos veículos e colocar filtro no escapamento. E terceiro, evitar queimadas. Depois responde a atividade do lado e vamos para o nosso último conteúdo, graças a Deus, na página 36, onde a gente vai ver o solo. O solo é o chão onde pisamos, neles podemos cultivar para sobreviver. O solo também serve de fonte de nutrientes para as plantas. O solo é formado por pedacinhos de rochas, restos de animais e de vegetais. No solo do nosso planeta, nós encontramos muitas riquezas: animais, rios, plantas, árvores e muito mais. Hoje, todas essas coisas são usadas para o benefício do homem. É por meio do solo que é produzido muitos alimentos para os seres vivos. Também, muitas plantas nascem e fornecem remédios, mesas e cadeiras que surgem da madeira, de árvore e etc. Por isso, devemos considerar o solo tão importante quanto a água, porque é através dele que vem o alimento que a gente come, os objetos que a gente utiliza, porque o solo é onde se planta a árvore cresce para nos dar fruto e nos trazer vários benefícios, além do ar das plantas que elas nos traz. Alguns cuidados importantes para a conservação do solo. Primeiro, evitar o desmatamento, ou seja, a derrubada de árvore. Segundo, fazer reflorestamento nas áreas onde houve desmatamento. Terceiro, não fazer queimada, pois elas prejudicam a fertilidade do solo. Uma curiosidade: existe também a poluição do solo, que é causada principalmente pelo lixo que as pessoas jogam em lugares inadequados e pelos agrotóxicos utilizados nas plantas. Agora vocês vão responder a atividade que só é 1 e 2, tá certo? 2 perguntinhas. Beijos, meus amores. Essa foi a nossa última aula de hoje. Até amanhã, iniciando a nossa prova. Tchau, tchau.